Cristo, do túmulo do Nazareno. E a Bíblia diz que João morreu mais apressadamente do que Pedro. Irmão, só para que você entenda, creio eu que Pedro estava desanimado, creio eu que Pedro estava triste, creio eu que Pedro estava abatido. Pedro não estava muito bem, porque outrora Pedro ele pecou contra a face do Mestre Jesus. Outrora Pedro passou a espada na orelha de Malco. Outrora Pedro ele negara o nome de Jesus Cristo por 3 vezes. O Mestre Jesus disse para ele: Pedro, cuida Pedro, tu vai me negar. Antes tu cante 2 vezes, 3 vezes, tu vai me negar. Pedro disse para Jesus: não, mestre, até parece que eu vou fazer isso, até parece que eu vou te negar, mas a Bíblia diz que Pedro negou Jesus Cristo por 3 vezes. Pedro não estava bem, Pedro estava muito mal. Como dizem por aí, eu não gosto dessa palavra. Pedro estava desviado, Pedro estava agora fora da presença do Mestre. Pedro agora estava mais para lá do que para cá. A Bíblia diz que João, quando chega no sepulcro de Jesus Cristo, ele encontra a pedra totalmente removida, mas ele não entra no sepulcro. João fica ali na porta, mas a Bíblia diz que Pedro chega depois. E Pedro, quando ele chega no sepulcro, ele não fica apenas na porta do Mestre Jesus, ele entra para dentro do sepulcro de Jesus. Quando ele olha, queridos irmãos, no chão do túmulo, ele encontra uns lençóis que estavam envoltos do corpo de Jesus, jogados no chão, de qualquer maneira. Mas quando ele olha para a pedra que estava o corpo do Mestre, do Nazareno, ele encontrou um lenço que estava sobre a face de Jesus, dobrado em cima desta pedra. Parecia que alguém pegou o lenço. Você nessa noite, Jesus Cristo queria passar uma mensagem para os seus discípulos. Tinham esquecido de que o Mestre Jesus Cristo iria ressuscitar. Querido irmão, quando Pedro olha um lenço dobrado do Mestre, ele se lembra da cultura judaica. Para que você entenda, irmão, um senhor judeu, quando ele fosse fazer a sua refeição na sua casa, o servo dele vinha, aprontava a mesa dele da melhor maneira possível, do melhor jeito possível, e sempre colocava um lenço dobrado do lado do prato do seu senhor judeu. Este senhor judeu, ele vinha, se assentava na mesa, estava fazendo a sua refeição. Se ele pegasse o seu lenço como de costume, limpasse as suas mãos, limpasse a sua barba, e limpasse a sua boca, e colocasse o lenço de qualquer maneira na mesa todo amassado, e saísse, o servo dele vinha, olhava a mesa, olhava o lenço que estava de qualquer maneira, então retirava a mesa, retirava a comida e pensava: o meu Senhor fazendo a sua refeição, e pegasse o lenço que estava dobrado do lado do prato, limpasse mão, barba e boca, como de costume, e dobrasse o lenço da melhor maneira possível e como estava, e colocasse de volta do lado do prato e saísse, o servo dele vinha até a mesa, queridos, e olhava: opa, eu não posso retirar a mesa, eu tenho que deixar a mesa posta, porque o meu Senhor foi, mas ele vai voltar. Querido irmão, quando Pedro entra dentro do sepulcro de Jesus,
Zuquebene raço e acandará.